Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento agora ao processo administrativo disciplinar. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre prova oral, prova documental, prova pericial e diligências. As provas, elas podem ser solicitadas pelo acusado, assim como pela comissão processante. Nós vimos situações em que o sigilo da prova, o sigilo da informação, depende de autorização judicial. E também vimos que o interrogatório é o último ato praticado na instrução probatória, em que o servidor ele vai ter a possibilidade de exercer a sua autodefesa, de trazer para a comissão informações que são relevantes para elucidar os fatos que lhe são imputados. Agora, nessa aula de hoje, a gente vai verificar as próximas fases do processo administrativo disciplinar. Mas antes, nós vamos conversar sobre uma importante inovação que a Lei 20.756 trouxe, que é o incidente de insanidade. Vejamos, então, o que é importante nós estudarmos e conhecermos a respeito dessa importante inovação. O incidente de insanidade mental, ele está previsto no artigo 226 do Estatuto. Antes, porém, a gente precisa de saber o que significa imputabilidade. Imputabilidade é a possibilidade de se atribuir responsabilidade a alguém pela prática de uma infração, seja penal, seja administrativa. Então, de acordo com o professor Rogério Sanches da Cunha, existem elementos para que a pessoa seja imputável, que é o elemento intelectivo, ou seja, é a rigidez psíquica que vai permitir a essa pessoa a consciência em relação ao caráter ilícito do fato. Além desse elemento intelectivo, temos o elemento volitivo. O que significa esse elemento? É justamente a capacidade de domínio dessa vontade, né? De se determinar de acordo com o entendimento. Então, presentes esses elementos, a pessoa ela é imputável do ponto de vista penal ou administrativo. Mas, e se nós tivermos dúvida quanto à rigidez psíquica, a rigidez mental desse servidor quando ele praticou aquele ato? O que deve ser feito? Bom, a Lei 20.756, ela inovou justamente porque ela trouxe a possibilidade de se instaurar esse incidente. Até a vigência da Lei 10.460, quando a comissão identificava que um servidor pairava dúvida sobre a integridade, a rigidez, a integridade mental desse servidor acusado, ela tinha que se socorrer ao Código de Processo Penal. Mas hoje está superado. Então, se a comissão hoje tem dúvidas sobre a integridade mental do acusado, pode-se instaurar esse incidente de insanidade mental. Então, ele pode ser de ofício pela autoridade instauradora, ou, obviamente que nesse caso, ela tem que ser levada essa autoridade, essa informação, ou então a próprio requerimento do acusado ou do defensor ou da própria comissão, certo? E aí, instaurado esse incidente, submete-se o servidor a uma junta médica oficial. E essa junta, ela tem que ter pelo menos um psiquiatra para avaliar se realmente esse servidor, ele é imputável, se ele tinha consciência da ilicitude e se ele poderia, tendo consciência, se determinar de acordo com o que a lei exige. Então, vejam vocês que
instaurado o incidente de insanidade, deve-se submeter esse servidor à junta médica oficial integrada por um psiquiatra. E qual é a previsão que nós temos, então, na lei? Que o pedido de instauração do incidente, ele tem que ser instruído com elementos suficientes a demonstrar a dúvida. É necessário que exista dúvida sobre a rigidez mental do acusado. Além disso, o pedido de instauração do incidente, ele tem que estar acompanhado pelos quesitos que serão respondidos por essa junta médica. E a ausência dessas formalidades, ela vai redundar no indeferimento do incidente. O processo também, ele tem que estar instruído com os quesitos, né, formulados pelas partes, pela comissão. E o efeito da instauração desse incidente de insanidade é justamente o sobrestamento do PAD e a correspondente suspensão da prescrição. O professor Renato conversou com vocês já a respeito sobre sobrestamento e sobre suspensão de prescrição. Então, o efeito imediato é justamente esse, porque enquanto está sendo feita a análise sobre a rigidez mental do servidor acusado, o processo, obviamente, assim como a prescrição, não podem correr. Então, por conta disso, faz-se o seu sobrestamento. A lei, ela estabelece também que, quando se instaura um incidente a pedido do servidor, ele tem um prazo de 10 dias para comparecimento à junta médica oficial, sob pena de extinção do incidente e retomada do PAD, certo? Então, existe esse prazo aí. A junta médica, ela vai ter que atestar a condição de sanidade mental do servidor que permita o acompanhamento do PAD e de responder os quesitos formulados. Então, ela tem que dizer sobre a sanidade dele e também tem que responder a esses quesitos que foram formulados. Bom, e como eu disse para vocês, como efeitos nós temos o sobrestamento do processo e a suspensão da prescrição. Vejam vocês que o atestado médico particular, ele pode dar ensejo a esse sobrestamento? Ora, a lei, ela permite que se instaure um incidente, mas ela diz que quem vai fazer essa avaliação é a junta médica oficial. Por óbvio, a comissão, ela não tem condição de avaliar, né? E ela não tem nem conhecimento técnico para avaliar esse atestado. Então, a sugestão é que ele seja levado também para que a junta analise, para que seja realizado o sobrestamento do processo e também a suspensão da prescrição. Voltando agora para aquelas fases do processo administrativo disciplinar. Nós já passamos pela instauração e também pela instrução do processo. Nós vimos lá que começa com a citação, que ouve-se testemunhas, que produz provas documentais, produz provas periciais, orais. E aí, como último ato dessa instrução probatória, nós temos o interrogatório do servidor acusado. Terminada essa fase, o que nós temos? Realizado o interrogatório, aqui como último ato da instrução probatória, nós vamos ter aqui o indiciamento. O indiciamento, posteriormente, nós temos a defesa, e aí sim a comissão vai ter condições de elaborar o seu relatório final para permitir que a autoridade competente realize o julgamento. E aí eu pergunto para vocês, mas o que é esse indiciamento? Esse indiciamento, ele já estava previsto lá na 8.112, na Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. E agora, com a Lei 20.756, ele foi incorporado nos ritos processuais. Então, vamos ver o que diz, qual é a sistemática do indiciamento que está previsto na nossa lei. No artigo 228, tanto nos parágrafos 1º, 2º e 3º, nós temos lá
os ritos, as fases do processo. Cada inciso traz uma fase. Lá no inciso 6, estabelece o quê? Que, encerrada a instrução, ou seja, percorrido todas aquelas fases, oitiva de testemunhas, juntada de documentos, produção de demais provas, realização de diligências e o interrogatório, a comissão processante ela vai tipificar a transgressão disciplinar, devendo ser formulado o indiciamento do servidor com especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Vejam vocês que aqui nós estamos tratando do rito ordinário e do rito sumário. Esse inciso 6, ele está previsto lá no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, porque nós vamos ver que o indiciamento do rito sumaríssimo, ele é feito na audiência una. Então, terminou a instrução, a comissão vai tipificar a transgressão. O que significa tipificar a transgressão? Ela vai analisar todo o processo, ela vai verificar os fatos que são imputados ao servidor, ela vai olhar as provas, considerar as provas que foram praticadas. E aí, formada a sua convicção, ela vai, no indiciamento, vai dizer qual é o tipo administrativo que foi violado pelo servidor. Feito isso, com a especificação dos fatos, realiza-se o indiciamento. Ou, caso a comissão ela tenha consciência, convicção de que aquele servidor não praticou aquele fato típico administrativo, ela passa diretamente para o relatório final. Vejam vocês, nesse momento processual, a comissão ou realiza o indiciamento ou elabora o relatório final quando ela está convicta de que o servidor ou não praticou o ato ou então que aquele ato sequer constitui uma transgressão disciplinar. Então, nós temos a delimitação da acusação com o indiciamento. Aí sim, o servidor ele vai passar na condição de indiciado, porque ali nós já vamos ter os fatos muito claros, nós teremos as provas, e aí é necessário que a comissão, ela realize um nexo causal do fato com o resultado. E aí faz-se o enquadramento para que, então, o servidor possa ser intimado para a apresentação da sua defesa. Vejam vocês como esse processo, esse procedimento, ele garante uma ampla defesa para o servidor. Antes até mesmo da elaboração do relatório final, a comissão ela vai dizer para o servidor, através do indiciamento, que ela está convicta de que ele praticou aquele fato, diante das provas que foram produzidas. E nesse momento aqui, na dúvida, a comissão deve indiciar o servidor. Nós vamos ver ao final que, relatado o processo, quando a autoridade vai julgar, se ela ainda tem dúvida quanto à prática do fato, da conduta, se ela ainda tem dúvida, aí vigora o indúbio pro réu. Mas nesse momento aqui, o que nós temos é o indúbio pro societá. Nesse caso, deve a comissão indiciar o servidor. E como é que funciona esse indiciamento? Nós temos lá o artigo 228 que ele trata dessa situação. Vamos ver como funciona. O indiciamento, ele consiste em quê? Nós já vimos que é a delimitação dos fatos e das provas produzidas, bem como
na indicação da transgressão disciplinar imputada ao servidor. Nesse momento, vejam vocês que essa indicação dessa transgressão, ela pode inclusive ser diferente daquela transgressão que foi incluída lá na portaria inaugural. Por quê? Porque o servidor, ele se defende sempre dos fatos. E aí, percorrido toda a instrução processual, a comissão se deparou com uma situação em que ela está convicta de que ele praticou determinada conduta, mas essa conduta não está prevista, não está expressa lá na portaria inaugural. A comissão, ela pode indicar uma outra transgressão, porque o servidor sempre se defende dos fatos. Então, a comissão, diante disso, ela vai elaborar o termo de indiciamento e vai realizar a intimação do servidor. Ela intima do servidor para dizer, olha, servidor, você está sendo indiciado pela prática da transgressão prevista no artigo 202, inciso tal. A partir daí, o servidor, abre-se o prazo para o servidor para que ele realize a sua defesa. E aí, sim, ele vai ter conhecimento de todo o processo e vai ter a possibilidade de, já conhecendo a convicção da comissão, realizar a sua defesa final, antes da elaboração do relatório final. E como eu já disse para vocês, no rito sumaríssimo, o indiciamento, ele acontece na audiência. A audiência faz a oitiva das testemunhas, e aí faz o interrogatório do servidor acusado, e ao final, convictos de que o servidor realmente praticou aquele fato típico, aí a comissão o indicia na própria audiência una. Agora, eu disse para vocês que, nesse momento, a comissão se depara com a possibilidade de realizar um indiciamento ou de não realizar um indiciamento. Quando é que a comissão não vai indiciar o servidor? Está previsto no parágrafo 5º do artigo 228. Então, ele não será indiciado se não houve a infração, a comissão está convicta disso. Se o servidor acusado não foi o autor da infração disciplinar, ou se a punibilidade já esteja extinta. Então, nesses casos aí, a comissão, ela não faz o termo de indiciamento. O que acontece? Nessa situação, dentro de um rito simplificado que eu fiz aqui, a partir do interrogatório, nesse momento, se a comissão ela se convence de que realmente o servidor não praticou o ato, ou que não houve a infração, ou então que está extinta a possibilidade de aplicar a penalidade, ela vai relatar o processo. Então, nós não teremos o indiciamento e nem a defesa escrita. O servidor sequer será intimado, porque a comissão ela vai partir diretamente para a elaboração do relatório final e, posteriormente, para o julgamento. Nesse caso, o parágrafo 6º do artigo 228 estabelece que a comissão ela elabora esse relatório, concluindo pelo arquivamento do processo disciplinar. Eu fiz aqui um quadro resumo para vocês a respeito do indiciamento. Vamos ver. Bom, quando a comissão ela pode tanto indiciar quanto não indiciar. Se ela optar por pelo indiciamento, considerando os fatos, considerando que aquele fato ele se subsume à transgressão disciplinar, que ele se adequa àquela transgressão, então faz-se esse indiciamento considerando as provas produzidas. E nesse caso, o servidor ele é intimado para apresentar a defesa escrita. Por outro lado, caso a comissão esteja convicta de que não houve a infração disciplinar,
que o servidor não foi o autor da infração, ou então que a punibilidade esteja extinta, nesse caso, o relatório final com a sugestão de arquivamento. Então, nós já passamos agora, né, passamos pelo indiciamento e nós sabemos que a comissão ela tem que intimar, utilizando daqueles meios que a lei admite, ela vai ter que intimar o servidor e o seu advogado ou defensor para que ele apresente a sua defesa escrita. E aqui é o momento em que nós vamos ter a antítese no processo, né? O indiciamento, né? Nós temos a tese, nós temos a antítese. Porque a tese é justamente quando a comissão ela já está com a sua convicção formada e ela levou ao conhecimento do servidor acusado essa convicção para que ele formule ali as suas razões de defesa. Então, vamos ver agora a questão dos prazos para a apresentação da defesa. No rito ordinário, a comissão ela intima a defesa, intima o servidor e seu defensor ou advogado, que vai ter no rito ordinário 10 dias para apresentar a sua defesa. No rito sumário, 7 dias e no rito sumaríssimo, 5 dias. E como é que é apresentada essa defesa? A forma escrita. Nessa defesa, se porventura o advogado ou o servidor ele entender pertinente novas diligências, existe a possibilidade de se realizar essas novas diligências. Obviamente que é em caráter excepcional, porque ele já teve todo aquele momento para realizar. Excepcional com cuidado, né? Porque assim, dentro de um processo de responsabilização que pode culminar com a aplicação de uma penalidade, toda possibilidade de ampla defesa é muito bem-vinda. Então, se porventura, no momento da defesa, for solicitado novas diligências e essas diligências não forem protelatórias, se elas forem pertinentes, se elas trouxerem para a comissão dúvida com relação à instrução processual, então a comissão deve deferir a realização dessas novas diligências. E desse pedido de novas diligências existem consequências. Que consequências são essas? Essas provas que forem juntadas, essas diligências que forem realizadas, elas terão que ser novamente analisadas pela comissão. Como consequência da realização dessas novas diligências, nós temos que deixar bem claro que a comissão ela vai ter que retornar o processo, seja para realizar um novo ato de indiciamento, ou às vezes ela vai ter que, a depender do pedido que foi apresentado e da sua relevância para a apuração da verdade real do processo, dos fatos, ouvir outras testemunhas ou juntar outras provas. Feito isso, a consequência é restabelecimento desses atos. E aí, ao final, a comissão ela vai ter que elaborar um novo indiciamento, considerando todas essas diligências que foram autorizadas. Às vezes, a defesa solicita prorrogação do prazo para ela apresentar essa defesa escrita. E, nesse caso, é possível, sim, que a comissão, considerando a motivação que foi apresentada, ela prorrogue o prazo, apesar de não estar expresso na lei, mas é uma possibilidade diante das circunstâncias. Nós sabemos que o processo administrativo disciplinar, ele é regido pelo informalismo moderado e que, na realidade, o objetivo dele é justamente identificar a verdade dos fatos. Então, a possibilidade de uma prorrogação pode ser, sim, cogitada e
e autorizada pela comissão para que o servidor apresente a sua defesa. Na hipótese de não apresentação da defesa, a orientação é para que seja designado um defensor para que esse defensor o faça. E quando essa defesa é inepta, aquelas situações em que a defesa ela é assim, extremamente rasa, ela não analisa as provas que foram produzidas, e aí constitui o que é o cerceamento de defesa para o servidor acusado. Nessas situações, a orientação é para que seja também nomeado um defensor dativo para o servidor. Então, nós já percorremos todas essas fases. Já foi feito o indiciamento ou não do servidor. O servidor foi intimado regularmente para apresentar a sua defesa escrita, que é o momento em que ele vai discorrer sobre todo o processo, analisar as fases, analisar as provas e apresentar a sua tese de defesa. Feito isso, apresentada a defesa, abre-se para a comissão a necessidade de elaboração do relatório final. Então, nós vamos ver agora como que a lei trata dessa fase do processo. No rito ordinário e sumário, concluída a instrução e apresentada a defesa escrita, a comissão elabora o relatório final, podendo, antes de concluir, sanear eventuais nulidades, sendo admitida a realização de diligências para dirimir dúvidas. E nesse caso aqui, essa realização de diligências segue aquela mesma lógica das diligências requeridas pela defesa. Se a comissão ainda assim, nesse momento, entender necessário realizar alguma diligência, ela poderá fazê-lo. E é óbvio que é para dirimir ponto que seja importante, ou para suprir uma falta que vai interferir, vai prejudicar no esclarecimento dos fatos. E nesse caso aqui, nós temos que novamente conceder prazo para nova defesa. Sempre permitir que a defesa seja facultado a contraditar eventuais provas novas que sejam juntadas. Então, nesse caso, abre-se prazo para que a comissão, para que a defesa apresente nova defesa. No rito sumaríssimo, apresentada a defesa escrita, também da mesma forma a comissão elabora o seu relatório final, podendo antes sanear eventuais nulidades. E aí concede-se um novo prazo para a defesa. E agora nós vamos tratar sobre o relatório final. O que tem que constar no relatório final? A Lei 20.756, ela trouxe aí os requisitos, né, mínimos que tem que constar nesse relatório. Então, no artigo 235 nós temos as informações sobre a instauração, o resumo das peças principais dos autos, a conclusão sobre a inocência ou responsabilização do acusado com a indicação do dispositivo legal infringido. Se a comissão, ao final, após a apresentação da defesa, ela continua ainda convicta de que o servidor praticou aquele fato típico administrativo, ela vai indicar o dispositivo que foi infringido. E também ela tem que indicar as penalidades aplicáveis, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes e de aumento de penalidade no caso da conclusão de responsabilização do acusado. Bom, no relatório final, a convicção da comissão ela tem que ficar clara quanto ao elemento objetivo, ou seja, quanto à prática daquele ato que foi realizado pelo servidor acusado. Nesse caso aqui, ele já está até indiciado, né? E também o elemento subjetivo, ou seja, aquele ânimo, aquela vontade do servidor, né, seja ele de praticar o fato. Ou então, né, nos tipos em que admite-se
a prática do ato de forma culposa. A comissão também, ela pode, depois do indiciamento apresentada à defesa, ela pode mudar a sua convicção diante dos argumentos trazidos na defesa. Existe essa possibilidade. No relatório final, sempre interessante que haja unanimidade em relação aos membros. Todavia, se algum membro divergir da conclusão da maioria, ele pode registrar, né, seu posicionamento em apartado, né? Concluído o relatório final, a lei estabelece que a comissão ela vai encaminhar o processo, né, concluído para que seja feito o julgamento pela autoridade competente. E não há necessidade de intimação do indiciado ou de seu defensor. Não existe essa previsão. Hoje, os processos, em sua maioria, eles tramitam no SEI. Então, normalmente, o indiciado, o acusado e o defensor, eles têm ali a chave de acesso ao processo. Mas não existe determinação de intimação. Além de tudo, feito o relatório final, a comissão ela tem que registrar, ela tem que pegar esse relatório final e registrar no sistema de acompanhamento de procedimentos correcionais, que é o sistema da CGE. Agora, nós vamos conversar sobre prazos, né? Eu fiz aqui um pequeno quadro sobre prazos. O prazo para conhecimento da imputação, nós já vimos no rito ordinário, 10 dias no sumário 5 e no sumário 7 e no sumaríssimo 5. De nomeação do defensor dativo também dentro do mesmo prazo. O interrogatório, a intimação, tem que ser no prazo mínimo de 5 dias no rito ordinário e de 3 dias no rito sumário e sumaríssimo. Intimação para defesa escrita, 10 dias no rito ordinário, 7 no sumário e 5 no sumaríssimo. E aqui, o que é mais importante, que é o prazo total para a conclusão do processo administrativo disciplinar. O prazo é de 120 dias, todos os prazos, eles podem ser prorrogados pela metade. Então, no rito ordinário, 120, que pode chegar até 180. No rito sumário, 60, que pode chegar a 90, e no rito sumaríssimo, 45 dias, que pode chegar até 60 dias. No artigo 270, hoje, agora, nós temos expressamente que, na contagem dos prazos processuais, serão computados apenas os dias úteis. E aqui, alerta, prazos processuais, nós estamos trabalhando com processos. Como é feita essa contagem? Então, o parágrafo 1º do artigo 270 é claro, exclui, né, o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Isso, a contagem de prazo processual é feita assim. E aí, se esse prazo termina num dia não útil, prorroga-se para o primeiro dia útil seguinte, né? E aí, que é dia não útil? É o prazo, é o dia que não tem expediente, é o ponto facultativo, é a situação em que a repartição ficou fechada, às vezes isso acontece, ou então cujo expediente foi encerrado antes do horário habitual. Muito se discute com relação ao excesso de prazo do processo administrativo disciplinar. E aí, os tribunais superiores, eles já tiveram a oportunidade de se manifestar, inclusive já está até sumulado. Existe aí uma expressão em latim, que eu vou usar aqui em pronunciá-la, que é pade nullité sangrief, que diz o seguinte, que não existe nulidade sem prejuízo, certo? Ainda que o processo esteja demorado, que os prazos tenham sido descumpridos, os prazos para sua conclusão, só pode ser alegado nulidade desse processo se trouxer prejuízo para a defesa. E esta
esse princípio aí, ele já está sumulado na súmula 592 do STJ. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Então, essa situação já está pacificada. Bom, e agora, para a gente concluir, eu trouxe para vocês aqui, esquematicamente, apenas a diferença, porque eu disse para vocês que o rito sumaríssimo ele tem uma pequena diferença em relação aos demais ritos, uma vez que ele é um rito mais célere, né? Então, e que diferença que é essa? Nós temos aqui a audiência una. E nessa audiência, nós teremos a inquirição das testemunhas arroladas pela comissão e pela defesa, o interrogatório do servidor acusado e o indiciamento. Vejam vocês que há uma concentração de atos nessa audiência. O rito sumaríssimo, ele é, de acordo com a lei, ele é marcado, então, pela concentração, né, de atos nessa audiência e pelos critérios da oralidade, da simplicidade, da economia processual e da celeridade. Ora, gente, nós temos nesse rito aí a possibilidade de, ao final, a aplicação de uma penalidade de advertência. Então, que é a penalidade de advertência ela é aplicada para aquelas transgressões mais leves. Se o servidor, inicialmente, não optou por celebrar um termo de ajustamento de conduta e foi feito o processo administrativo disciplinar, onde a penalidade seria de advertência, vai seguir-se esse rito. Então, em especial em função da economia processual, ele é um rito mais célere. Bom, pessoal, então, o que eu tinha para conversar com vocês hoje a respeito, então, dessas fases, né, do procedimento, a questão da defesa prévia, questão do indiciamento, o relatório final. E na próxima aula, então, nós veremos a respeito do julgamento. Muito obrigada.